Fala pessoal, vamos para o último e derradeiro bloco. Agora a gente vai falar lavagem de dinheiro, vamos falar de fraude à licitação, que é uma das apostas minhas. Vou trazer um julgado referente à inteligência da PF, muito interessante, que não foi veiculado à PF, mas tem tudo a ver com a Polícia Federal. E quando eu bati o olho, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu bati o olho naquilo, eu falei, cara, isso pode cair em prova. Enfim, vou demonstrar o porquê já já. Mas, enfim, falando de lavagem de dinheiro especificamente, a atribuição da Polícia Federal apurar o crime de lavagem de dinheiro quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. E eu já chamo a atenção de vocês para um primeiro tópico. Em primeiro lugar, a PF tem uma grande atuação nos crimes de lavagem. E eu falo isso, por exemplo, com relação ao entorpecente. A PF não quer mais apreender droga. Ela quer bater na organização criminosa, descapitalizar a organização criminosa, bater no patrimônio, lavagem de dinheiro da organização criminosa. Então, muita atenção, é um dos temas muito importantes. A menina dos olhos da PF hoje, quantos e quantos agentes públicos, agentes políticos foram responsabilizados pelo crime de lavagem de dinheiro, certo? Então, você precisa conhecer muito bem esse tema, e já vou mencionar para vocês que em duas provas, duas perguntas de prova oral de 2018, que eu vou trazer para vocês. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de vocês para todos os julgados referentes ao COAF, porque o COAF, que é uma unidade de inteligência financeira, trabalha de forma conjunta com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, enfim, com os órgãos de persecução penal. O COAF, quando ele observa uma determinada transação suspeita, ele passa o olho e fala, opa, isso aqui está errado. Por que valores vultuosos se a empresa... Aí ele faz uma triagem, manda um relatório de inteligência financeira e fala assim, Polícia Federal, dá uma olhada nisso aqui. Aí chega para você, delegado de Polícia Federal, que trabalha com desvio de recursos públicos, trabalha na Delecor. E aí você vai ter que bater o olho e falar, realmente, calma aí, capital social da empresa é 300 mil. Ele movimentou 20 milhões. Essa empresa não tem empregado. Como é que essa empresa funciona? Opa, tem alguma coisa errada. Transações atípicas. A gente vai falar de uma grande importância do COAF como apoio, como sustento para a Polícia Federal. Então, muita atenção a todos os julgados referentes ao COAF, porque é muito importante. Já vou trazer um de 2019, muito importante sobre o tema. Então, avançando, pessoal, já trago a questão de prova referente à lavagem de dinheiro para vocês. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, praticado na modalidade ocultação, nós temos, é um tipo misto alternativo, nós temos vários tipos penais. Na modalidade ocultação, discorra fundamentadamente sobre 1. O conceito e a classificação desse crime na referida modalidade, bem como sobre o início do seu prazo prescricional, de acordo com o entendimento do Supremo. 2. A infração penal antecedente a esse crime, no que diz respeito à tipicidade, à necessidade de condenação prévia e eventual punibilidade. Senhores, isso é muito importante para o delegado de Polícia Federal. Eu diria que é uma questão até óbvia, porque você, enquanto delegado de Polícia Federal, você precisa saber que a modalidade de ocultar é um crime permanente. Porque você pode lavrar um auto de prisão em flagrante por quem estiver ocultando o dinheiro em virtude de uma situação aparentemente ilícita, que você tenha indícios do crime anterior. Você precisa saber quando se inicia a contagem do prazo prescricional para o crime de lavagem. Que aqui, ó, o prazo prescricional somente se inicia quando as autoridades tomam conhecimento da conduta. Olha a importância disso para a tua atuação. Você saber que enquanto a autoridade não tomou conhecimento, não iniciou o prazo prescricional. Aí você descobre que a lavagem foi em 2005, mas o conhecimento da autoridade foi em 2013. Você ganhou, no mínimo, aí 8 anos para contar de prazo prescricional. E aí você consegue atuar mesmo sendo um fato muito antigo. Olha a importância disso para o teu inquérito, para a tua investigação. Da mesma maneira, a segunda pergunta. Ela quer saber sobre a autonomia da infração penal antecedente, no que diz respeito à tipicidade, à necessidade de condenação e eventual extinção da punibilidade. Você, enquanto delegado de Polícia Federal, precisa saber o que você precisa fazer para indiciar alguém para relatar um inquérito. Não se exige
que a pessoa tenha sido condenada pela infração penal antecedente. Se exige apenas a existência da infração penal antecedente. Olha que importante para a tua atuação. Imagina se você, delegado, acredita que precisa da condenação. E aí você fica esperando a condenação, influi o prazo prescricional, decorre do tempo, extinção da punibilidade. Negativo. O fato precisa ser apenas típico. Você não precisa da condenação. Precisa da existência do crime. Olha a importância disso para a tua investigação. É óbvio que a CESP ia cobrar e foi o que aconteceu. Veja bem, gabarito. Lavagem de dinheiro na modalidade ocultar é crime permanente. O prazo prescricional somente se inicia quando as autoridades tomam conhecimento da conduta do agente. Não se exige condenação prévia da infração penal antecedente do artigo 2º da infração penal antecedente. Artigo 1º do artigo 2º... Não, desculpa. Não sei por que está esse primeiro aqui, mas do artigo 2º da Lei de Lavagem estabelece, deve ser parágrafo 1º, eu devo ter omitido. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Lavagem estabelece que poderá haver o crime de lavagem ainda que exista a extinção da punibilidade da infração penal antecedente. Já vou trazer um julgado para vocês. Imagina que a infração antecedente está prescrita, um crime de sonegação tributária prescrito, ou um crime de tráfico de drogas prescrito. Mas a lavagem só tomou conhecimento da lavagem a autoridade muito tempo depois. Você pode investigar? Você pode indiciar? Pode. Ainda que extinta a punibilidade. Olha a importância disso para você enquanto delegado de Polícia Federal. Então, crime de lavagem, a autonomia do crime de lavagem, e ao mesmo tempo é autônomo com relação à condenação, à extinção da punibilidade, mas é um crime acessório que depende da existência do crime anterior. É importante demais que você conheça esses institutos para a sua atuação. Então, já chama a atenção de você a uma alta pertinência temática, caiu e vai cair novamente. Avançando, mais uma prova oral, agora de 2018 também. Discorra sobre a competência para o processo e julgamento do crime de lavagem, abordando necessariamente os seguintes aspectos. 1. Os critérios da fixação de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual, conforme a Lei 963 de 98. O modo de resolução de eventual conflito de competência quando o delito antecedente for de competência da Justiça Estadual e restar verificada a ocorrência da remessa e depósitos de valores para o exterior. Gabarito, pessoal. E aqui a Lei de Lavagem diz isso, tá? A competência para processar e julgar os crimes de lavagem é da Justiça Estadual, em regra, e a exceção é que seja da Justiça Federal quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Aqui, ou quando lesar interesse da União, enfim, é a partir do crime antecedente que originou os recursos ilícitos que deve fixar a competência. Então, você, enquanto delegado de Polícia Federal, lavagem de dinheiro. Qual é o crime antecedente? Quando o COAF manda um relatório de inteligência financeira para você, opa, beleza. Mas o crime antecedente é a sonegação de ICMS. ICMS é um tributo estadual. Não tem nada a ver comigo. Isso aqui é da Polícia Civil. Atribuição da PF, competência da Justiça Federal, lavagem em virtude do crime antecedente. E aí um julgado, que até discorda desse julgado, mas foi, aliás, um entendimento da doutrina, que eu até discordo, e salvo engano teve julgado nesse sentido, que a CESP usou dizendo o seguinte: pela regra geral da competência da lei, quando o delito anterior for de competência da Justiça Estadual, também será de competência da Justiça Estadual o crime de lavagem de dinheiro, mesmo com a remessa de valores para o exterior, dado que a lei não previu expressamente a situação. E ele diz que isso aqui é doutrina majoritária, senhores. Aqui, ó, doutrina majoritária. Então, veja bem, o que ele diz é o seguinte, olha, mesmo que haja uma remessa posterior aqui, ó, remessa de valores uma remessa de valores para o exterior, se o crime antecedente for da Justiça Estadual, a lavagem vai ser de atribuição da Polícia Civil. Eu, Bruno, discordo, porque se a gente está falando de remessa para o exterior, sem autorização, a gente está falando de evasão de divisas. Evasão de divisas, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, atribuição da Polícia Federal. Mas, enfim, o entendimento da CESP é que mesmo que haja uma evasão de divisas, mesmo que haja uma remessa de dinheiro para o exterior, se o crime antecedente é da Justiça Estadual, a lavagem vai para a Justiça Estadual. E esse era o gabarito da CESP. Eu não tirei da minha cabeça, tirei do site da CESP.
E aqui eu trouxe alguns julgados importantes referentes a lavagem de dinheiro, pessoal. O primeiro deles, a extinção da punibilidade pela prescrição contra os crimes antecedentes não implica o reconhecimento da atipicidade pelo delito de lavagem imputada ao paciente. Olha que importante para você, pessoal. Você, enquanto delegado de Polícia Federal, soube que houve a prescrição do crime antecedente. Não me importa. Se a lavagem não está prescrita, eu preciso da existência do crime. O crime existiu? Existiu. A prescrição é uma extinção da punibilidade. Eu preciso que o crime tenha existido. Se ele existiu, eu vou continuar investigando a lavagem. Eu posso indiciar pelo crime de lavagem. Olha a importância desse julgado para a tua atuação, para a tua atividade fim. E agora, avançando, eu trouxe alguns tópicos para vocês referente à lavagem de dinheiro que vocês não podem deixar de conhecer, pessoal. É muito importante que vocês dominem essa legislação. Como eu falei, caiu 2 vezes na última prova oral e vai voltar a cair porque a SESP repete. Quais são as fases da lei de lavagem? A lei de lavagem, quando o crime antecedente era somente tráfico, depois um rol taxativo, agora qualquer infração penal. As fases da lavagem, não confundir colocação, ocultação, integração. Quais são os bens jurídicos da lei de lavagem? Então, como eu mencionei que são 5 correntes, uma dizendo que é o mesmo bem jurídico tutelado do crime antecedente, uma segunda corrente dizendo que o bem jurídico é a administração da justiça, outra dizendo que é a ordem socioeconômica, uma outra corrente dizendo que é a ordem socioeconômica e a administração da justiça, sendo um crime pluriofensivo. Na verdade, 4 correntes, até acabei colocando errado aqui. A situação do fracionamento, quando você deposita valores em fracionamento para que o COAF não tenha noção, não ative o sistema como um valor suspeito. Então, ao invés de você depositar 25 mil, você faz 10 depósitos, 2.500. É um tema importante. A situação da mescla. Então, você que tem uma atividade ilícita, o que você faz? Você tem uma empresa. Eu tenho uma empresa, não sei, de produtos esportivos. Ou uma empresa de eletrodoméstico. Aí o que eu faço? Eu pego o dinheiro de origem ilícita e jogo para minha empresa, ou como muita gente faz, casa de show, certos lugares que não tem como você ter um controle do fluxo. O que ele faz? Ele traz o dinheiro para a casa de show e fala que entraram 10 pessoas na casa de show, ele fala que entraram 100. Consumiu-se 10 mil na casa de show, ele fala que consumiu 100 mil reais. Para fazer uma mescla do dinheiro lícito com dinheiro ilícito. Também é um tema importante para lavagem de dinheiro. Da mesma maneira, a teoria da cegueira deliberada. Nós temos aí uma pessoa condenada no assalto ao Banco Central, salvo engano, o dono de uma concessionária que recebeu o dinheiro, vendeu vários carros e foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. A autonomia do crime de lavagem, o crime acessório, o crime parasitário, mas precisa somente da existência. A causa de extinção da punibilidade não influi no crime de lavagem, enfim, são temas importantes. E aqui eu trago um julgado que eu acho que vai cair, tem grande pertinência, que é referente ao COAF, pessoal. Conselho de Atividade Financeira, o COAF. É muito importante que você conheça esse julgado, porque é o seguinte, em 2019, houve um impasse se o COAF poderia transmitir o relatório de inteligência financeira sem autorização judicial. E os inquéritos da Polícia Federal ficaram parados. Os inquéritos que tinha o relatório juntado, tinha um despacho lá, ó, suspenda-se o inquérito até a decisão do Supremo, porque tem um relatório de inteligência financeira, não sei se eu posso usar. Entretanto, houve uma decisão muito importante para a lavagem de dinheiro, muito importante para a atuação do delegado de Polícia Federal, dizendo o seguinte: é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial. Obviamente, devendo ser resguardado o sigilo das informações, do procedimento, etc. e tal. Então, veja bem, aqui no ponto 2, o compartilhamento deve ser feito única e exclusivamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário, enfim, mecanismo para que você rastreie. Mas o relatório de inteligência financeira, que é um mecanismo muito importante para a PF, o COAF vive fomentando, alimentando. Olha, delegado, olha o que aconteceu aqui. Tem vários depósitos de 10 mil reais e o total são 3 milhões. Essa empresa tem uma movimentação financeira completamente não condizente com o seu capital social.
Olha que estranha essa movimentação aqui. Essa empresa sempre movimentou 10 milhões em todos os anos. Passou a movimentar 100 milhões no último ano. Tem algo errado. Não é dizendo que a pessoa é criminosa. Houve uma movimentação financeira atípica que você vai dar uma maior atenção. Você vai dar uma olhada para ver se há indícios. Aí você olha, pô, essa empresa está sendo investigada pela Lava Jato. Nossa, essa empresa recebeu recursos de alguns municípios. E o chefe do executivo desse município foi preso por contratação irregular no mesmo ramo dessa empresa. Opa, tem alguma coisa errada. Você entende? Então, o compartilhamento do relatório de inteligência financeira é fundamental para a atividade fim da PF. Logo, esse julgado é muito importante para a sua atividade e tem uma grande chance de cair. Tome nota. É constitucional o compartilhamento do relatório de inteligência financeira e também do processo administrativo fiscalizatório da Receita com os órgãos de persecução penal. Não só com a Polícia Federal, mas também com o MPF, por exemplo. Agora, pessoal, avançando, eu vou falar dos crimes licitatórios. Fraude à licitação é a minha aposta para o concurso de 2021. E por que é a minha aposta? Se você jogar no Google, há um alto índice de fraude em virtude da Covid-19. A Polícia Federal tem deflagrado inúmeras operações referentes ao tema. É a menina dos olhos da Polícia Federal atualmente. E caiu em 2018 porque é importante e continua sendo importante com alto índice. A Polícia Federal no Norte, por exemplo, tem um alto índice de atuação em fraude à licitação. E é um crime pouco estudado. E volto a dizer, a tua dificuldade não é em direito penal, a tua dificuldade é administrativo. E aqui é um tema que eu chamo a atenção, licitações e contratos. Você, enquanto delegado de Polícia Federal da Delecor, você precisa conhecer licitações e contratos, você precisa saber quais são as hipóteses de dispensa, quais são as hipóteses de inexigibilidade, quais são o que é concorrência, o que é uma tomada de preço. Obviamente, a lei de licitação agora está sendo reformulada, salvo engano, a vigência daqui a 2 anos, então vai cair ainda essa legislação atual, e você precisa ter atenção a isso. E é um tema muito relevante, e caiu na minha prova de 2018, na discursiva, e eu mesmo sem estudar tanto para a área estadual, sem estudar para a área federal, por saber da importância, eu dei uma olhada no tema e consegui ir bem na prova discursiva. Vou mostrar para vocês já sobre a prova, mas eu preciso que você tenha atenção, sobretudo, a esses 3 crimes, que são de maior incidência. Artigo 89, artigo 90 e artigo 96. Tem inúmeros julgados. Se você colocar lá, nós temos uma jurisprudência em tese do STJ, com vários julgados referentes a crimes licitatórios. Você tem que ler todos, porque vai cair na tua prova. Eu trouxe alguns, não trouxe todos, mas todos você tem que dominar, porque tem uma chance grande de cair na prova objetiva um daqueles ali. Na prova discursiva e oral, provavelmente 89 ou o 96. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais, fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade. Então, veja bem, pessoal, nós temos um rol taxativo no artigo 24, 25, da hipótese artigo 24, né, da hipótese de dispensa de licitação, com relação à inexigibilidade, um rol exemplificativo que tenha uma inviabilidade de competição. Então, você precisa saber qual é a hipótese de inexigibilidade, qual é a hipótese de dispensa para administrativo. Caiu licitações e contratos na prova oral. Tá? E se esse agente dispensa ou pratica uma inexigibilidade fora dos casos previstos em lei, nós estaremos falando da incidência do artigo 89. Veja bem, de cara eu te falo, é um crime próprio, por óbvio. Se cair na tua prova oral, você precisa saber. Por que é crime próprio? Porque só pode ser praticado por determinada pessoa. Quem é? Quem tem competência para dispensar ou inexigir licitação. Segundo ponto que eu preciso falar com vocês. Bruno, se eles caiu na discursiva de 2018, vão cobrar de novo? Como eu falei, Súmula 24 caiu na peça prática e caiu na oral. Facilitação a contrabando caiu na peça prática e caiu na prova oral. Vai cair de novo, porque há um alto índice de atuação da Polícia Federal nesses temas. Beleza? Então, artigo 89. Aquele que dispensa a licitação fora dos casos, aquele que pratica inexigibilidade fora dos casos, ou aquele que não observa as formalidades legais, incide nesse tipo penal. Ok? Pergunta de ouro. Exige-se dano ao erário para a incidência do artigo 89? Nós temos 2 correntes, a jurisprudência está dividida.
Eu não vejo a SESC cobrando isso em virtude dessa divisão, a não ser que ela cobre o entendimento mais recente. Entretanto, se houver uma virada jurisprudencial, se houver uma pacificação do tema, existe uma grande chance de ser cobrado na tua prova. Então, veja bem, artigo 89, eu preciso de dano ao erário? Primeira corrente, sim. Para a configuração do delito do artigo 89, é indispensável a comprovação de dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à administração pública. Nós temos um julgado da sexta turma de 2019, que é o mais recente. É o entendimento da segunda turma do STF com o julgado de 2016. Entretanto, a primeira turma da STF resiste, dizendo o seguinte: não se exige dano erário para a configuração da prova do prejuízo financeiro, prova de prejuízo financeiro erário, uma vez que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide com os fins buscados pela Constituição, etc. e tal. Eu tutelo a moralidade administrativa, a probidade e a impessoalidade. Então, veja bem. Pergunta de ouro. O simples fato dele dispensar o início de licitação é suficiente para tipificar o crime ou precisa que tenha causado dano ao erário? Duas correntes, sabendo que o STJ, qual a turma? A sexta turma da STJ tem um julgado recente e a segunda turma da STF também tem um julgado dizendo que é necessário dano ao erário. Muito importante para essa atuação, porque se vier um julgado pacificando o tema dizendo que precisa dano ao erário, você com um inquérito que tem dano ao erário, que não tem dano ao erário, você vai relatar e dizer, ó, não tem dano ao erário, a jurisprudência entende dessa forma. Ou então o inverso. Vamos supor que não precisa de dano ao erário e você tem um inquérito dizendo que não tem dano ao erário. Você vai indiciar. Olha a importância disso para a tua prova. Se vier um julgado nesse tema, mas pacificando o tema, é importante que você tome nota. Por hora, eu sugiro que leve a orientação mais recente da necessidade de dano ao erário. Da mesma maneira, o segundo julgado, também na pesquisa na jurisprudência em tese. O artigo 89 revogou o inciso 11 do artigo 1º do decreto 201, devendo, portanto, ser aplicado às condutas tipificadas praticadas com perfeito de sua vigência. Pessoal, o decreto-lei 201 de 67 é muito importante. Eu não falei dele, não tenho tempo para falar, é muita coisa para falar de atribuição da PF, mas, Bruno, prefeito, município, sim, porque há um alto índice de repasse federal para o município. Então, quando a gente fala de Fundo Nacional de Educação, Fundo Nacional de Saúde, acaba havendo um repasse para que o prefeito haja, no caso do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde. E quando há um desvio desse valor, como há uma verba federal, há a incidência do Decreto-Lei 201, sobretudo inciso 1 e 2 do tipo penal, que são as penas maiores. Tá? Então, muita atenção a esse tipo penal do Decreto-Lei 201. E o artigo 89 fala em dispensa de licitação ou início de licitação. Só que o Decreto-Lei 201 traz a hipótese de um prefeito que não age de acordo com o procedimento licitatório. E aí o STJ falou, olha só, esse decreto-lei foi revogado pelo artigo 89. Se o prefeito não observar as formalidades da licitação, se ele dispensar a licitação fora dos casos, ele incide no artigo 89. É importante para a sua tipificação enquanto delegado de Polícia Federal. Agora, trazendo para o artigo 90, pessoal. O artigo 90 diz o seguinte: frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem decorrente da adjudicação do objeto de licitação. Muita incidência também na atuação fim do delegado de Polícia Federal. Bruno, como é que acontece? Seguinte, 4 particulares se juntam e fazem um rodízio. Fala o seguinte, olha só, tem uma licitação no município Y. Eles estão querendo comprar merenda escolar. O valor de cada merenda é R$2. Vamos fazer o seguinte, vamos nós 4 participar. Normalmente está em conluio com o município, tá? Mas estou tirando aqui o funcionário público. Vamos botar o valor, todo mundo a 20. Você, fulano, que vai ser o ganhador, bota 19. Você consegue um valor de R$17 de diferença e superfatura isso. Na próxima licitação, nós 4 participamos e o outro ganha. E olha só, há um acordo, um conluio para frustrar o caráter competitivo da licitação. Frustrar mediante ajuste, combinação ou qualquer expediente, acordo, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem da adjudicação do objeto de licitação. Então, veja bem, eu não preciso ter a vantagem com o intuito de. É um crime formal.
O mero ajuste, a mera combinação, o mero conluio faz esse tipo penal e é um julgado nesse sentido. Além disso, é um crime comum. Qualquer particular pode praticar, aqueles que estão querendo licitar podem praticar. Então a SESP cobra demais em prova objetiva dizendo que é crime próprio, está errado. Beleza? Então atenção, pessoal, aqui, ó. O crime do artigo 90 é formal e prescinde do prejuízo. Haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório. Em 2013, para o procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele disse que para a consumação do crime seria necessário vantagem. Isso está equivocado. Avançando, mais uma jurisprudência em tese diz que o artigo 90 é um crime comum, não se exigindo o sujeito ativo característica específica. A SESP cobrou em 2017 e em 2013 a mesma coisa. Uma dizendo, olha só, pode ser imputado somente a funcionário público. Está equivocado. Em 2013, cobraram da seguinte maneira: poderá ser tanto particular que concorre na licitação quanto servidor público com atuação no procedimento licitatório. Razão porque fulanos podem figurar no polo passivo. Exatamente, é um crime comum, mas se o servidor público está junto, pode responder. Mais uma jurisprudência em tese do artigo 90, e essa aqui, pessoal, de 2019, ó, muita atenção, recente. É possível concurso de crimes entre o delito do artigo 90 com o artigo 96.1, fraudar licitação mediante elevação arbitrária de preços da lei de licitações, pois tutelam bens jurídicos distintos. Nesse exemplo que eu te dei, e foi de propósito, os particulares combinaram. O simples fato de ter o ajuste, por si só, já faz esse tipo penal de 90. Só que o artigo 96 tem aqui, ó, fraudar em prejuízo da fazenda pública a licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente. Ele lista de quais maneiras, é o que ele fala, elevando arbitrariamente os preços. Então, se a pessoa eleva arbitrariamente os preços, nós estamos fraudando a licitação e causando prejuízo para a administração pública. O STJ decidiu em 2019 foi o seguinte: o simples fato dele fazer um conluio incide no artigo 90. E se ele fraudar elevando arbitrariamente os preços, ele age em concurso formal, ele vai responder em concurso formal com o artigo 96.1. Então, acumulação do artigo 90 com o 96.1. Mais um julgado muito importante, esse de 2018, para a sua atuação. Olha que diz, o artigo 90 tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data em que o contrato foi efetivamente assinado. Então, imagina você, delegado de Polícia Federal, ver um conluio, um acordo para frustrar o caráter competitivo. E aí frustram, de fato. Esse artigo 90 diz, esse julgado diz que eu conto o prazo prescricional a parte de celebração do contrato. Então, vamos supor que a licitação aconteceu em 2018. Só que ela demorou até a adjudicação, a assinatura do contrato foi 1 ano e meio depois. Olha a importância disso para a sua atuação na contagem do prazo prescricional. Logo, há uma alta chance de cair, sobretudo por quê? Porque a SESP cobra a pertinência temática com o julgado. E isso tem uma grande importância porque está na jurisprudência em tese do STJ. Beleza, pessoal? E aí, a minha questão discursiva, mostrando para vocês. Ela falava de uma instauração de inquérito para apurar a formalização de um contrato superfaturado entre a prefeitura de determinado município e a empresa local. E o negócio jurídico foi realizado em regime de urgência e sem licitação. E ele dizia que não havia necessidade, enfim. E ele pedia para você aqui, ó, inciso 2, os tipos penais configurados na situação hipotética. Você, sem consulta ao código, tinha que falar que incidia o artigo 89 da Lei 8666. Porque ele contratou a licitação fora dos casos previstos em lei. Além disso, olha só, ele pedia a definição de concurso de agentes e os requisitos e falava da possibilidade de associação criminosa. Já falei disso do início ao fim da aula, pessoal. É muito importante que você domine concurso de pessoas, associação criminosa e organização criminosa, porque todas as vezes a SESP tem a PF tem uma atuação em que há incidência desses tipos penais, porque sempre tem um conluio, um acordo, sempre tem um ajuste, um partícipe, um coautor. Então, organização criminosa, associação criminosa e concurso de pessoas é muito importante. Cobraram na discursiva, cobraram na oral, associação criminosa, cobraram na organização criminosa
na prova oral também, beleza? Então, muita atenção a esse tipo penal. Que aqui, pessoal, eu trago o gabarito da CESP, dizendo que foi o artigo 89, dispensar o índice de licitações fora do esporte previsto em lei, ou deixar de observar as formalidades legais, e recorreram dizendo que havia incidência do decreto-lei 201, porque o cara era prefeito. E a CESP, a meu sentir, erradamente, disse que ela pediu um crime. Ela falou assim, eu pedi um crime. Mas o artigo 1º, inciso 1 e 2 do decreto-lei 201, de acordo com o STF, é uma infração político-administrativa. E eu pedi um crime. Isso está errado, tá? Está equivocado. Temos infrações político-administrativas no decreto-lei 201, salvo engano, no artigo 6º e seguinte. Mas o artigo 1º tem natureza jurídica de infração penal, crime. A CESP errou e errou feio aí. Mas eu chamo a atenção de vocês, porque como tem essa resposta de recurso de gabarito, fica importante vocês conhecerem esse entendimento, porque se vier na prova, vocês já sabem. Pessoal, para caminhar para o final da aula, eu liguei para alguns colegas e fiz algumas perguntas sobre crimes estranhos que acontecem nos seus estados. E vou trazer para vocês alguns crimes estranhos que acontecem na fronteira, não muitos, tá? Mas para você ficar atento, Bruno, vai cair? Não é que vai cair. Mas se tem uma frequência na fronteira, se surgir um julgado desse tema, você já sabe que, opa, esse crime aqui, o Bruno falou na aula de atribuição, então tem chance de cair. Mas sozinho, sem nenhuma cobrança, eu acredito que não caia, não. Enfim, vou fechar esse bloco, vou fazer um bloco extra que deve durar 10 a 15 minutos, e vou falar desses crimes estranhos, vou fechar com a atribuição da PF referente à atividade de inteligência e trazer mais um julgado que aconteceu no final de 2020, muito importante para a tua prova. Até lá, forte abraço.